eu sempre pergunto assim, o que piora essa dor? Então, o que aumenta esse incômodo? Tem algum movimento? É alguma posição que piora isso? Então, isso que a gente tem que analisar também, né? Por quê? Porque é essa posição que ele sente mais dor, que piora, que aumenta o incômodo, é uma posição que a gente tem que analisar se ela é funcional, se ela é importante para o dia a dia da pessoa, porque às vezes ele fala assim, ó, essa posição dói pra caramba, e ele tá todo torto. Aí você fica pensando assim, mas será que essa posição é importante para ele no dia a dia? Ele vai precisar ficar nessa posição, né, para realizar as atividades dele? Não, a gente não precisa ficar torto, né, no nosso dia a dia. Isso não tem nada a ver, não é funcional. Então, eu não vou me preocupar muito com isso. Aí você tem que perguntar, mas que movimento, que momento você realiza esse movimento? Será que é o trabalho dele? Ou será que é uma atividade física dele, ou uma atividade esportiva dele, ou algum hábito dele, ou alguma coisa que ele faz em casa que sempre acaba tendo que fazer isso? Irrigar uma planta, sei lá. Ou falar assim, ó, tem que mudar a planta de lugar. Aí você já até saca esse tipo de situação que você consegue orientar melhor ali o seu cliente. Que é importante isso, né? Mas, de modo geral, eu falo assim, ó, não, piora quando eu faço esse movimento de flexão, de dobrar, né, o corpo. Ah, tá. Flexão, aí irradia. Então, a hérnia tá para trás, né, irradiando, comprimindo as raízes nervosas, vai até a perna, vai até a perna. Então, lateral, lateral, beleza, né? Então a gente vai ter. E o que você, né? E aí ele já volta e a gente tem que fazer o quê? Esse movimento no final da sessão e verificar se ele melhora esse movimento. Se a gente consegue dar um pouco mais de mobilidade depois que a gente realiza a sessão. Então, isso é muito importante. A gente conseguir comparar antes e depois. Porque quando ele percebe também, além daquela pergunta anterior que a gente falou, de 0 a 10, que ele mensura, que eu vou lá e falo, ó, 50%. Na prática, quando você tem o movimento, e aí o ombro é muito característico, né? Você, ó, não consigo levantar até aqui, não consigo levantar até aqui. Aí agora vai até lá em cima. Né? Então, isso é muito marcante ali para o cliente. Ele percebe, ele enxerga na hora, né? O torcicolo, não conseguia virar para lá, e agora eu vou até o final, vou até o outro lado, né? Mexo bem o pescoço. Então, os movimentos que ele consegue desenvolver realmente fazem toda a diferença nesse aspecto. É isso, tá? Que a gente precisa desenvolver para quê? Para que ele tenha essa percepção e a gente consiga fazer com que ele realmente tenha esse resultado final, que é o objetivo dele, levantar o braço, fazer o, né, o movimento que estava incomodando ele. Aqui entra essa questão que a Músicas para Relaxar tinha comentado, né? Então, tipo, ombro mais baixo que o outro. Então, o que faz aumentar a dor? O que faz ali, nesse caso, assim, uma posição que tem de piora da dor ou não? Se incomoda mais, incomoda menos, tá? Então, é isso que a gente vai analisar aqui nesse caso aqui, que é importante a gente analisar. O Edson Franco perguntou aqui, ó, boa noite, professor. Qual a melhor técnica para quem tem osteoporose? Na verdade, osteoporose é uma contraindicação, tá? Na massoterapia. Não é bem uma contraindicação absoluta, mas ela está entre as contraindicações. Se você não tem experiência, não sabe como lidar com uma pessoa que tem osteoporose, então é melhor não atender, porque o risco de você, às vezes, provocar uma fratura é relativamente grande, ainda mais se for uma pessoa idosa, tá? Se já tiver um grau maior, mais severo de osteoporose. Então, tem que sempre entender direitinho a situação.
Agora, se você fizer uma massagem mais leve, controlando, se for alguém que você já conhece e que desenvolveu a osteoporose ao longo do tempo, sendo sua cliente, fica muito mais fácil de você atender esse tipo de cliente, tá? Agora, quando chega pela primeira vez, muitas vezes, acaba não sendo a indicação receber massagem quem tem osteoporose. Maria de Lourdes Araújo. Professor, meu cliente relatou que ficou internado por 3 semanas por Covid, com sequela, ficou com fraqueza nos braços, ao ponto de não conseguir segurar uma caneta. Faço alongamento com meus polegares. Pois é, ó, essa questão do Covid, sequela, fraqueza muscular, ela até existe, né? E aí, quando a pessoa vai chegar e perguntar para você em relação ao incômodo, você vai perguntar o que piora? Então tem que ser bem claro isso. A pessoa tem que chegar para você e falar o que está incomodando ali naquele momento, né? Então, ó, segurar a caneta, você pega uma caneta, vai lá, pega uma caneta, pega alguma coisa para fazer de conta como se fosse o mesmo movimento, para fazer essa simulação, para tentar depois melhorar esse movimento. Mas geralmente, quando é questão de fraqueza, é aquilo que eu falo, você tem que trabalhar com o oposto. O que é o oposto de fraqueza? É fortalecimento. Então você tem que tonificar, você tem que acordar a musculatura. Trabalha primeiro com as massagens, dígito pressão na musculatura e depois começa a fazer, ó, faz movimento de fechar a mão, movimento de baixar, levantar. E aí você pode começar a fazer movimento resistido. Então, ó, é bem na mão, no caso assim, vamos ver. Ó, vai fazer força, força, força para cima, força, força para baixo, para o lado, para o outro, entendeu? E aí já dá, ó, supinação, pronação, supinação, fazendo os movimentos para justamente ir trabalhando a musculatura envolvida, né, na região das mãos, tá? Então, quando você geralmente fala que ele tem fraqueza, você tem que tonificar, você tem que orientar ele a fazer esses exercícios, e aí a gente vai verificar se o músculo acorda. É nossa função fazer esse fortalecimento? Não, você vai encaminhar ele para fisioterapia ou para academia, o educador físico para dar orientada lá e trabalhar em cima disso, tá? Mas você pode fazer o teste, você faz ali os exercícios, faz as orientações para verificar se ele vai melhorar ou não, tá bom? A Sônia Della Costa perguntando aqui, professor, meu esposo tem no meio do peito tipo de um buraco, nasceu assim. Às vezes as pessoas têm deformidades, né? Agora, o que você tem que entender, Sônia, é se esse problema no peito realmente incomoda ele. Tá? O que incomoda? Às vezes, quando é alguma deformidade já congênita, a pessoa se acostuma com isso e acaba, né, se adaptando a essa situação. E não tem problema, tá? A princípio, não tem problema nenhum realizar massagem nesse tipo de cliente, ainda mais se você tem isso há muito tempo. O que afeta geralmente as pessoas que têm essa alteração na região do peito, pode ser o peito de pombo, aquele mais cavado, é o quê? No processo respiratório, porque isso acaba refletindo na expansibilidade torácica. Então, isso acaba alterando, né? A pessoa não consegue expandir de maneira satisfatória ou ideal a questão do pulmão. Mas, de modo geral, é o que acaba incomodando. Então, sente dor. Então, quando está mais agudo, a gente vai trabalhando em cima para tentar melhorar essa expansibilidade torácica também. Exercícios de respiratórios para poder melhorar isso também. Isso é uma das situações. Piora quando eu faço isso. Então, a gente vai procurar trabalhar esse tipo de situação para, no final, a gente conseguir fazer com que ele consiga expandir melhor, tá?